Tem a ver com o Pentecostes, o Espírito do seu Filho. Então, de novo, você vê junto, 2 envios. Agora vamos pensar sobre os 2 derramamentos, e a Bíblia só fala de 2. O primeiro está em Hebreus 7:22, em Hebreus 9:22. Lá diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De novo, isso tem a ver com o Calvário, o Cordeiro derramando sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Agora vamos para o outro derramamento, e é o derramamento do Espírito. Quando em Atos 2:33, Pedro pregando diz assim: Jesus foi exaltado à destra do trono de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e fez o quê? Derramou. Isso que vedes e ouvis. Então, irmãos, não é algo interessante? 2 envios. Enviou o seu Filho, enviou o Espírito do seu Filho. 2 derramamentos. Derramou o seu sangue, derramou o seu Espírito. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Graças ao Senhor. Essas 2 obras sempre vão andar juntas. Porque, na verdade, são 2 aspectos de uma única obra. Calvário e o Pentecostes. Então, muito importante que nós mantenhamos essas 2 coisas juntas. Uma última nota rápida sobre isso ainda. João capítulo 7 é um lindo texto que também coloca essa relação junta. Abra, por favor, João 7, 37 a 39. Texto muito conhecido de todos nós. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou diante dos discípulos, diante da multidão, de todos que estavam ali, e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso tem a ver, é claro, com o Espírito. Logo à frente vai dizer. Fluirão rios de água viva. Do seu interior. A palavra na sua tradução provavelmente seja essa. Irmãos, muito linda essa colocação aí. Logo no verso 39, na sequência, diz assim: Jesus disse isso por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito não havia ainda sido dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, de novo você vê essa relação. Mais um texto para confirmar essa relação. Primeiro, o Senhor Jesus precisava realizar uma obra que ele chamou de o meu batismo. Há um batismo com o qual eu hei de ser batizado. Ele teria que passar pela morte, pela ressurreição, pela ascensão e entronização. Quando ele fosse glorificado, então o Espírito poderia ser derramado. Mais uma vez a relação. E então, uma notazinha última para concluir aí, essa introdução. Amados, a habitação do Espírito Santo em nós significa, sobretudo, que nós então aprenderíamos a viver sob o governo de Cristo. Por quê? A palavra especial usada aí em João 7, 38 é a palavra ventre. Em algumas traduções, interior. Localize essa palavrinha aí. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ou do seu ventre, como diz algumas versões. Essa palavra diz especificamente ventre, porque fala do centro das nossas paixões, centro do que nós somos, seria o centro do ego, quando a Bíblia usa essa palavra, seu ventre. O centro da nossa personalidade, o que somos. Por um lado, antes de receber o Espírito Santo, qual era a situação do nosso ventre? Só há 3 lugares no Novo Testamento onde a palavra ventre aparece. Muito interessante você buscar isso. 2 são referências negativas e uma é positiva. A positiva nós já acabamos de ler em João 7. Sabe o que diz as outras 2? Apenas citando para compreensão. Filipenses 4,19 diz assim: os tais, digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Lá está a palavra. A mesma que o Senhor usou aí. O Deus deles é o ventre. O que Paulo quis dizer? Eles são inimigos da cruz de Cristo porque eles amam só a si mesmos. Eles vivem para si. Eles cultuam a si mesmos. O Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19. Agora, 1 Coríntios 16, 18. A palavra aparece de novo. Quando Paulo fala sobre falsos obreiros e falsos apóstolos. Então ele diz que eles servem
ao seu próprio ventre. E essa é a segunda menção. Servem o seu ventre, está muito claro. Vivem para si, para sua glória pessoal, para sua satisfação pessoal. Tudo que eles fazem é por interesse. Eles buscam retorno, buscam satisfação própria, buscam projeção, glória, retribuição e tudo mais. Então, os tais são falsos apóstolos. Eles servem seu próprio ventre. Então, irmãos, essa era a nossa condição, em nós mesmos, por nós mesmos. Esse é o nosso ventre. Qual é a bendita promessa do Senhor quando o Espírito Santo viesse? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre. Lembre-se, a sede da nossa personalidade, o que nós somos. Agora, ao invés de viver para nós mesmos, ao invés de servir a nós mesmos, do seu ventre fluirão rios de água viva. Que maravilhoso, irmão. Porque quando nós colocamos o João 7 ao lado do João 4, aquela mulher no poço de Samaria, nós entendemos esse assunto das águas vivas. Quando o Senhor estava naquele poço de Samaria, é a primeira vez na história, isso nunca mais acontecerá, em que a fonte busca a sede. Sempre é o contrário. É a sede que busca a fonte. Mas em João 4, a fonte busca a sede. Então o Senhor vai atrás daquela mulher, naquele poço, e ele fala para ela sobre as águas vivas. E aquela mulher tinha esse tipo de ventre. Você se lembra do ventre daquela mulher? Qual era o tipo de ventre que aquela mulher tinha? 5 maridos já tivesse. Este que agora tem não é teu marido, porque esse ventre é insaciável. Mas o nosso Senhor falou com ela sobre as águas vivas. Então, no capítulo 7, ele liga as águas vivas com a vinda do Espírito Santo. Ele não só satisfaria para sempre a nossa sede, como ele seria em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, ou seja, em Cristo, aqueles que creem nele seriam fonte para outras vidas, descedentar outras vidas. Oh, irmãos, que sublime chamamento nós temos. Outros por causa do Senhor Jesus e por causa da habitação do Espírito Santo em nós, se nós que já estamos no Espírito, como falamos ontem, se nós que já vivemos no Espírito, isso já é uma verdade para nós, mas então e agora é condicional, se andamos no Espírito e não na carne, então nós seremos fonte da vida de Cristo para descedentar outras vidas. Assim como foi o nosso Senhor naquele poço de João capítulo 4. Então, essa é a relação importante de ser mantida junta. E quando o nosso Senhor Jesus expressou essas palavras, e João as explica, dizendo assim, porque até esse momento, vá agora ao verso 39, João 7, 39, porque até esse momento o Espírito não fora dado. Sua versão revista e atualizada de Almeida estará assim, até esse momento o Espírito não fora dado, essa é a expressão, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. O texto original é mais simples e mais direto, diz assim, o Espírito não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas o que será que o Espírito não era? Nós sabemos que o Espírito é Deus, é o Espírito de Jeová, é o Espírito eterno, é o Espírito divino, ele não tem começo, ele não é criado, ele é uma pessoa divina. Então, em que sentido o texto original diz o Espírito não era? O Espírito começou a ser depois que o Senhor Jesus o enviou? Claro que não, ele é Deus, pessoa divina. O Espírito não era no sentido de que ele não era e não poderia ser o Espírito do Jesus glorificado. Mas depois que o Senhor Jesus consumasse a sua obra, morresse, ressuscitasse e fosse entronizado, então ele derramaria o seu Espírito, enviou o Espírito do seu Filho. Que lindo que a Bíblia coloca a ênfase nisso. Por que isso é importante, irmãos? Não é questão de palavras, de semântica, de academicismo, é uma questão espiritual. É porque agora aquele Espírito de Deus, aquele Espírito de Jeová, aquele Espírito eterno, podemos dizer assim, falando com reverência. Tome cuidado com essa frase. Mas é a única maneira de tentarmos explicar essa verdade. Esse Espírito eterno agora passaria por uma experiência humana na vida de Jesus. Porque foi ele quem preparou o corpo do Senhor Jesus no ventre de Maria. Encheu aquele corpo. Deus não dá a ele o Espírito por medida. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus
está passando por experiência humana.